estamos aqui no Hospital Regional de Canindé para falar de um assunto que está sendo muito comentado ultimamente. Esse assunto é os vírus que está causando essa pandemia tão expressiva, levando vidas e vidas. E por isso que hoje nós estamos gravando nossa aula aqui, viu, Diane? Nós só estamos aqui porque estamos remoto. Mas explique aí mais um pouco as características dos vírus, Diane. Muito bem, então vamos lá. Vamos iniciar falando sobre a palavra vírus. Então a palavra vírus vem do latim, significa veneno ou toxina. Então, nomezinho pequeno, mas que faz um estrago bem grande. E as características gerais dos vírus são: eles são acelulares, eles possuem apenas material genético DNA ou RNA, eles têm que ser, para o seu desenvolvimento, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, para que eles possam se multiplicar, se desenvolver, eles têm que estar dentro de uma célula. E as doenças que são causadas por vírus são chamadas de viroses. E nós temos muitas viroses conhecidas, que a gente vai falar um pouquinho. Complementando o que o Diane colocou sobre as características gerais dos vírus, eu irei falar da estrutura viral. Ela é composta por 3 partes. O material genético, ele por isso não é um ser vivo, porque ele só tem o material genético, ele é um DNA ou ele é um RNA. Ele, ao redor dele, existe um capsídeo. Nesse capsídeo, ele é formado por proteínas e tem um envelope viral. Esse envelope viral, ele é formado por lipoproteínas, ou seja, por lipídios e proteínas. O envelope viral, ele é muito importante para manter e proteger o núcleo capsídeo, é onde fica o RNA e o DNA. Como o Diane colocou, os vírus, para eles se reproduzir, eles precisam estar no interior de uma célula. Pode ser numa célula animal, pode ser numa célula vegetal, pode ser numa célula bacteriana. E no livro nós temos os bacteriofagos. Os bacteriofagos são vírus que entram no interior de uma célula bacteriana e lá eles se reproduzem. E aí, Cleciana, como você sabe, o que eu falei da estrutura dos vírus, nós sabemos que ele traz muitos malefícios e um deles é as doenças. Como é que isso acontece? Como é que as doenças ficam no nosso organismo? Quais são essas doenças? Você pode falar? Posso sim. Então, Gerlane, é o seguinte, as doenças que são causadas por vírus, elas são chamadas de virose no humano e são chamadas de, no caso, zoonose em animais. Outra coisa que a gente tem que lembrar é como eu posso ser contaminado com o vírus por gotículas de saliva, que pode ser ao sorrir, ao falar ou ao espirrar, tá certo? Ao tossir. Então, a pessoa entrou em contato com o vírus, ela transmite dessa forma, ok? Então, lembrando que tem várias doenças que existem causadas por vírus. Por exemplo, nós conhecemos um vírus hoje, que é o chamado HIV, que ele é o agente causador da doença chamado AIDS. Nós temos várias outras, como por exemplo o sarampo, a catapora, a dengue, a chikungunya. Temos a zika, que surgiu lá em 2016, que foi quando surgiu aquela ideia lá da microcefalia, E também temos outras mais, tá certo? Então nós temos algumas doenças, que elas são caracterizadas por como o nome é chamado, tá certo? Então, quando ela é encontrada como agente... Então, pessoal, nós temos a epidemia, que ela fica ali localizada naquelas proximidades e ela se instala em poucas regiões próximas. Como, por exemplo, nós temos o ebola, o vírus causador de uma doença que é fatal. Nós temos também a endemia, uma doença que causa no momento e depois some e depois volta. Por exemplo, nós temos a dengue, que ela aparece em períodos chuvosos e some em períodos não chuvosos. E nós temos, por último, a pandemia,
o que a pandemia é quando ela se instala em todos os países no mundo todo. Como nós estamos vivendo atualmente, uma pandemia, algo que muitos de nós não pensamos nunca nem passar por elas, né? Estamos passando. E assim, venha o meu apelo agora nesse momento, já que a gente está falando de vírus, estamos conhecendo um vírus hoje muito perigoso, fatal, para muitas pessoas já foram. E aí nós pedimos hoje que você tome bastante cuidado com relação a esse vírus, que ninguém sabe nada sobre ele, tá certo? Então, segue logo a mais o boletim epidemiológico. Então, segue o boletim epidemiológico de hoje, 11 de março de 2021, Canindé, tá certo? Então, vamos acompanhar e ver o que está acontecendo com essa situação no nosso município. Então, use máscara, faça o distanciamento social, tá certo? Evitem ter contato com pessoas que tenham esse vírus, porque até hoje não sabemos nada sobre ele, tá certo? Olá, eu sou Slaine, sou secretária de saúde do município de Canindé e hoje estou passando aqui para informar como está a nossa situação de Covid-19 aqui no município de Canindé. Hoje, em 11 de março, nós estamos com 93 óbitos confirmados por Covid-19. Hoje nós batemos a marca de 2.556 pacientes confirmados, ou seja, mais de 2.000 pessoas nesse período de 11 meses de pandemia já teve a doença. Graças a Deus, temos mais de 5.000 pacientes que já foram curados. E nesse momento ainda temos 242 pacientes que estão aguardando investigação. Portanto, vendo que esses índices são realmente alarmantes, peço a todos a compreensão. Vamos ficar em casa, vamos montar de forma muito segura um planejamento para que a gente não perca mais vidas, para que as coisas consigam voltar ao normal. Nós estamos fazendo nossa parte, precisamos que cada um também faça a sua parte. Siga os protocolos, não aglomere, fique o máximo possível isolado, só saia de casa quando realmente tiver necessidade. E eu tenho certeza que juntos nós vamos vencer essa pandemia.